Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Moderação, Ana Evangelho. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Olá, muito boa tarde, bem-vindas e bem-vindos ao nosso Política de Saltos Altos e nos próximos minutos vamos falar do Hospital Divino Espírito Santo. Graça, vamos falar aqui de um conjunto de episódios. Como é que classificas esta história? Bom, boa tarde a todos, aos ouvintes do Rádio Clube de Angra, a quem nos segue no Política de Saltos Altos, cumprimento a Ana e as minhas co-debatentes. Pois é, como tu dizes, isto são episódios de uma novela mexicana traduzida para brasileiro que se poderia chamar qualquer coisa tipo Os Novos Tempos da Trafolhice Institucional. Penso que seria uma novela que resume bem. Isto começa desde logo com um primeiro episódio, não sei se vocês se lembram, pouco depois do incêndio no H10, em que vem a Secretária Regional da Saúde e o engenheiro responsável pelo relatório técnico degladiarem-se para a praça pública. É feito um relatório técnico onde se faz um levantamento das consequências do incêndio. E depois, de repente, o relatório não se podia falar sobre ele porque estava em segredo de justiça. Houve uma pressa enorme de mandar o relatório para segredo de justiça, como se tivesse havido alguma suspeita de fogo posto. Não se podia falar e, entretanto, a Secretária Regional vem para a praça pública dar justificações com base em dados que estavam no tal relatório técnico que supostamente ninguém podia falar sobre ele. De imediato, o engenheiro responsável pelo relatório vem dizer para a praça pública que aquilo que a senhora secretária tinha dito não era nada verdade, que nada disso estava no relatório. Ninguém podia consultar o relatório e ficou num primeiro episódio do Diz que Disse que ninguém sabia bem quem é que estava a falar a verdade. Portanto, de uma enorme opacidade, não havia transparência, um relatório que é técnico, feito por engenheiros isentos, que foram nomeados pela Ordem dos Engenheiros, supostamente não deveriam ter interesse nenhum naquilo, nunca se ficou a perceber bem quem é que tinha razão. Segundo episódio, que poderia-se chamar A Europa foi muito má para os Açores. Ou seja, a União Europeia foi de uma enorme insensibilidade para o estado de calamidade da região. O Governo Regional não acionou o Fundo Solidário Europeu para o H10 e, entretanto, o deputado europeu pelo PS questiona porque é que não tinham sido dados apoios europeus à calamidade que se tinha passado na região. E aquilo que foi respondido é que a região não tinha acionado nenhum pedido. José Manuel Bolieiro veio para a praça pública se justificar e dizer que não tinha acionado por falta de requisitos. Nunca ninguém conseguiu perceber bem porque é que a região, num estado de calamidade destes, não tinha pedido apoio à Europa, como de resto fez com a calamidade dos estragos que houve nas flores do Furacão Lourenço. Porque falta de requisitos para cá, falta de requisitos para lá, ninguém percebeu que falta de requisitos eram estes e foi uma coisa muito mal explicada. Entretanto, Paulo Nascimento Cabral foi propor à Europa uma revisão do fundo, com alteração de requisitos. Mas nunca se percebeu que requisitos eram estes, se era uma questão de valores, se era uma questão de enquadramento. E José Manuel Bolieiro remata dizendo que não havia requisitos, não valia a pena sequer perder tempo a propor. Segundo episódio, que ninguém percebeu bem o que é que se passava. Terceiro episódio, a decisão do Hospital Modular, que é o que tem estado muito na berra, por parte dos vários grupos parlamentares. Já houve várias audições em comissão para se perceber porque é que se tinha optado por um hospital modular, que vai custar muito mais do que até este momento 30 milhões à região, mas que se prevê que seja muito mais, quando havia a possibilidade de recuperar o Hospital H10 num espaço de tempo curto. E começa outra vez uma novela de uma enorme opacidade, nomeadamente
o facto da senhora secretária regional dizer que tomou essa decisão por questões técnicas, relatórios técnicos, e não se encontram relatórios técnicos que apontem para o modular. Mas, depois desta última audição de António Vasco Neto Viveiros, esta semana passada, na Comissão da Economia, na Comissão dos Assuntos Sociais, a reação de José Manuel Bolieiro é de que António Vasco Neto Viveiros, enquanto administrador do Conselho, não poderia ter qualquer opinião sobre o Hospital Modular, uma vez que ele tinha sido admitido para o Conselho de Administração a 23 de maio, o incêndio foi a 4 de maio, e que 15 dias antes a decisão estava tomada. Então quer dizer que a dia 8 de maio a decisão do modular estava tomada. Um incêndio que ocorre a 4, que é preciso pôr os doentes por todo o lado e mais algum, para o Hospital da CUF, para os centros de saúde, um hospital de campanha que inclusivamente tiveram que montar em Ponta Delgada, enviar doentes e fazer protocolos com os outros hospitais todos da região. Em 4 dias fizeram isso tudo, ainda pediram pareceres técnicos, tiveram os pareceres técnicos na mão, olharam para eles e tomaram a decisão por um hospital modular. Portanto, eu devo dizer que isto é uma novela que não se percebe rigorosamente nada. Judite, que olhar merece este tema? Bom, este tema mostra-nos uma vez mais que a saúde está gravemente doente. Esta que é a verdade, porque o que acontece é que há aqui uma grande falta de transparência e, na verdade, nós ouvimos tanta coisa que já não sabemos muito bem em quem é que devemos acreditar e qual é a realidade. A mim parece-me também que foi tudo muito precipitado. O incêndio deu-se a 4 de maio e a urgência foi realmente realojar os doentes, transferi-los para os outros hospitais da região, para o Hospital da CUF, que realmente foi uma grande mais-valia, porque estava ali na mesma ilha, para a Clínica de Bom Jesus, para a Madeira, e isso sim, para os outros hospitais da região, para o Faial, para aqui para a Terceira, e isso sim, efetivamente, era uma urgência, porque esses doentes tinham que ser rapidamente realojados para continuarem a fazer, enfim, as suas terapias, que era uma coisa urgente. Agora, a partir daí, parece-me que houve uma certa pressa, e a pressa é sempre inimiga da perfeição. E parece-me que foi isso que aconteceu. E a decisão de adquirir o Hospital Modular, que agora sabe que não foi, ou que se calcula, por aquilo que se ouve dizer, que não foi fundamentado em nenhum relatório, ou não se conhece esse relatório, é que parece-me que foi uma decisão precipitada e pronto, e a verdade é que foi adquirido, mas não foi... ou levou mais tempo a ser instalado do que aquele que se previa, no imediato não resolveu determinadas situações, veio atrasar tratamentos, veio aumentar as listas de espera, porque não resolveu logo o problema, e só agora, esta semana, é que ficou completamente instalado, ou seja, passados todos estes meses, passado quase um ano. E agora vem-nos dizer que não é suficiente, um hospital que custou 30 milhões de euros, que não é suficiente e que é preciso ampliar o H10. Bom, parece-me que aqui houve uma grande precipitação, porque a primeira coisa a fazer teria sido avaliar os estragos no H10, que segundo também o ex-administrador Neto Viveiros, a avaliação foi uma avaliação demagógica e que, segundo ele, se tivesse sido recuperado, portanto, se as obras de recuperação tivessem sido feitas logo, poderia já estar a funcionar no final de agosto, veja-se. E agora vem-nos falar da ampliação e da remodelação num valor de 300 milhões de euros.
um custo a 30 anos, ou seja, aqueles que ainda, os açorianos que ainda não nasceram, que vão nascer ao longo do mandato deste governo, ainda vão pagar os custos da ampliação e da remodelação do H10. É evidente que nós estamos solidários com o que aconteceu em São Miguel. Agora, o que não me parece é que isto seja o melhor nem para São Miguel, nem para o resto dos Açores, porque, à conta disto, os outros hospitais vão ficar para trás e São Miguel acaba por não resolver o problema todo dos Açores. E, portanto, parece-me que as coisas têm que ser feitas com base em relatórios, enfim, mais não vou dizer mais sérios, mas mais concretos, com medidas concretas, com tudo, para que não se caia nestas situações que têm um impacto enorme na economia dos Açores. Cláudia Cardoso, como é que avalia aqui este conjunto de decisões precipitadas, más decisões? Bem, boa tarde, Ana, boa tarde também às minhas colegas de painel e ao público, aos nossos ouvintes que nos seguem, nos ouvem. Ora bem, este assunto não é novo, nós já falámos disto aqui anteriormente no programa e, de facto, o grande desenvolvimento aqui, mais recente, para além daquilo que a Graça já explicou na sua intervenção, prende-se com as declarações do ex-administrador António Vasco Viveiros na Comissão de Assuntos Sociais, onde ele criticou abertamente a opção do Governo pela construção do Hospital Modular, defendendo que, em alternativa, se deveria ter optado pela recuperação daquela unidade de saúde. E ele explica, com muita clareza, as razões por que isso devia ter sido feito. Para já, como a Graça referiu, havia um relatório que apontava a possibilidade de recuperação da unidade hospitalar existente sem necessidade da construção, e isso já falámos no programa, de uma unidade modular. Depois, essa opção levou a que os próprios doentes tivessem um prejuízo arrastado no tempo pela interrupção dos seus tratamentos, com os prejuízos para a sua saúde, inclusivamente, desta decisão política. E o que agora vimos a perceber é que há aqui uma tentativa, ou por incúria, ou por incompetência, ou por, enfim, desconhecimento, ou por má avaliação, porque um governante também tem que ser responsável pela avaliação dos cenários que lhe são colocados. Evidentemente, os pareceres técnicos existem para habilitar a decisão, mas são os responsáveis políticos que as tomam. Não são os técnicos. Os técnicos apontam caminhos possíveis para a resolução de uma situação. Parece que todos os caminhos que foram apontados à senhora secretária e ao governo, houve uma preocupação maior em esconder essas alternativas e avançar com uma decisão política que agora se revela, infelizmente para todos nós, errada, porque é uma solução que leva a um custo astronómico dos 300 milhões que se estima agora, e que implica também, somando a estes, os já até agora gastos 24 milhões de euros na tal construção do Hospital Modular. Pois é evidente que com toda esta dificuldade de gestão da coisa pública, o que demonstra é que uma inabilidade gritante da senhora secretária em lidar com isto, não é? Inclusivamente, o ex-administrador do hospital, quando faz essas declarações, portanto, é uma pessoa que estava no terreno, estava por dentro, teve conhecimento direto e em primeira mão deste relatório técnico e das decisões posteriores. E vai explicar uma coisa muito simples, é que esta decisão não faz sentido nenhum atendendo àquilo que estava em cima da mesa. Perante isto, ainda temos a pérola da senhora secretária dizer qualquer coisa como isto, que é uma simples secretária regional, como se fosse coisa pouca, e de que esta é uma decisão política. Ou seja, também fiquei a saber, porque nunca tal tinha ouvido, desde que um secretário não toma decisões políticas. Se o secretário só toma decisões técnicas, para que é que precisamos de secretários? Seu diretor regional. Claro. Já há uma estrutura hierárquica, os diretores regionais, os diretores de serviço, os chefes de divisão e o simples funcionário que habilitam a decisão.
Quando ela chega ao disse isso no secretário... âmbito da hemodinâmica, que é outra das coisas que está em cima da mesa. Portanto, agora. Uma guerra entre o H10 e o Hospital de Angra. O que eu acho, e isso já falámos antes, eu já disse isso, eu acho, de facto, que há aqui uma grande incompetência e inabilidade política, que é gritante no caso deste membro do governo, e que tarda, embora os partidos políticos tenham pedido admissão, não vejo, eu acho, aliás, que é preciso haver uma remodelação mais profunda ainda do que isto no governo. Mas eu não vejo que o Sr. Presidente do Governo considere que isto seja grave. E a própria Graça, na intervenção que faz inicialmente com a questão do não recurso aos fundos europeus nesta situação, também é de uma fragilidade imensa, não é? Um governante que, enquanto foi deputado, sabia muito bem os mecanismos que existem, e como governante e presidente do governo de uma região autónoma não faz ideia, ou acha que... Eu acho que ele faz ideia, mas como é que se vai justificar a Europa ajustes diretos de 30 milhões? Por falta de requisitos. Enfim, é uma situação de emergência. E, portanto, evidentemente, eu acho que isto fragiliza muitíssimo o governo. E, claro, que as declarações do ex-administrador na Comissão dos Assuntos Sociais caíram com um fervor. Segundo incêndio. Foi uma bomba. Foi um segundo incêndio. Mais imaterial, mas com danos consideráveis. Graça Silveira. Bom, íamos no terceiro episódio, que era este do modular, e que é assim. Eu acho que a falta de requisitos que José Manuel Bolieiro se referia na altura é que tu, para fazeres um processo de pedido de ajuda à Europa, tens que o ter muito bem fundamentado. Não vais pedir à Europa para te mandar 30 milhões para um hospital modular quando não há um parceiro técnico que diga que era a solução ideal para aquela situação, em que tu tens 30 milhões com uma adjudicação direta. Tudo resolvido, num espaço de tempo curtíssimo. Mas é que eu não percebo esta inabilidade política da forma como se comunica, porque a secretária regional diz que se baseou nos pareceres de um relatório preliminar de um grupo de trabalho de uma comissão de catástrofe que eles criaram. E na página 19, eles dizem, para já logo no início, no relatório que é apresentado a 5 de julho, diz o seguinte, este relatório, que enquadramento, na manhã de 4 não sei quê, e depois ele diz assim, o presente relatório tem uma natureza constativa, não tendo sido ainda extraídos dos seus dados quaisquer conclusões e ou definição de estratégias quanto a medidas de ação. Quer dizer, no dia 5 de julho, é o relatório preliminar, e depois dizem que o relatório final que ia sair antes do plenário de setembro, também nunca ouvi, digamos. Mas diz claramente isto. Depois, na página 19, diz o seguinte, com base na exposição da coordenação da Comissão de Catástrofe, que eram representantes das forças vivas da sociedade, nenhum especialista na área de engenharia, porque ainda por cima depois os deputados do PSD, para virem proteger o governo, fazem aquele trabalho miserável que foi pôr em causa a competência técnica do engenheiro que fez o relatório. Vem a deputada do PSD dizer para a Assembleia que aquele relatório é uma vergonha, como se ela percebesse muito de engenharia. E depois, quando falam dos pareceres técnicos, são sempre pareceres técnicos em medicina. Mas uma coisa destas tem que ser decidida por engenharia, o que é que está em causa, as infraestruturas, o que é que está seguro, o que é que não está seguro. E então, a pérola maior vem aqui na página 19 deste relatório preliminar de 5 de julho, quando, supostamente, a 8 de maio, já estava decidido instalar um hospital modular. Com base na exposição da coordenação da Comissão de Catástrofe do H10, foi assumida pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, a instalação e edificação de um hospital modular, com as justificações apresentadas pela direção clínica, a senhora diretora clínica na altura, que é agora a atual presidente do Conselho de Administração, Paula Macedo, e da direção de enfermagem do H10, ou seja, como é que a direção clínica, uma pessoa que sabe é de medicina e enfermeiros que sabem de medicina é que decidiram, mas diz aqui claramente, com as justificações dadas pela direção clínica e pela direção de enfermagem, como se gente que é especialista em medicina pudesse decidir pela instalação de um modular que custa 30 milhões e assumidas pelo respectivo Conselho de Administração.
que não é verdade. Porque o ex-administrador disse que o assunto nunca foi levado ao Conselho de Administração e que inclusivamente, como a Presidente do Conselho de Administração, a Manela Gomes de Menezes, e ele próprio estavam contra, foram retirados do Conselho de Administração. E este episódio, e Ana, vou ter que dizer antes de passar a palavra, que é o 5º episódio, que é, afinal, Manela Gomes de Menezes, que tinha sido convidada para estar 3 anos no Conselho de Administração, não sabia que o Conselho de Administração estava de missionário. Portanto, para os afastarem, encontraram esta narrativa de que, afinal, a Presidente do Conselho de Administração, Manela Gomes de Menezes, estava lá só era para ficar 1 ano e pouco, que era para completar o mandato de Cristina Fraga que ela tinha ido substituir. Mas se isso fosse verdade, e se o Conselho de Administração tivesse de missionário em fevereiro de 2024, como é que o Conselho de Governo faz uma resolução a nomear António Vasco Neto Viveiros a 20 e tal de maio para um Conselho de Administração que já não existia, que já estava de missionário? Claro que isto foi tudo uma narrativa para afastar quem no Conselho de Administração estava contra o modular. E diz aqui claramente neste relatório que foi assumida pelo respectivo Conselho de Administração quando o assunto nunca foi sequer levado ao Conselho de Administração. E põe-nos andado lá para fora. E quem é que assume a presidência do Conselho de Administração? A própria da diretora clínica, Paula Macedo, que neste momento acumula funções como Presidente do Conselho de Administração, como Diretora Clínica, porque nunca conseguiu encontrar ninguém para a substituir que queira ir para a direção clínica, e ainda, não satisfeita com a sua vida tão desocupada, medicina em 2 clínicas privadas. Quer dizer, por muito que isto até possa ser legal, em que eu tenho seríssimas dúvidas, e houve uma peça na RDP em que diz claramente que esta acumulação de funções é ilegal, mas mesmo que fosse legal, numa situação como está o H10, como é que esta fulana consegue? E para já, um Conselho de Administração tem que ser alguém que perceba da administração hospitalar. Uma pessoa lá por ser muito boa a fazer cirurgias não tem que necessariamente perceber de administração hospitalar. É administradora do hospital, é diretora clínica e ainda faz privada em 2 hospitais privados, e tem a distinta lata de dizer que eu disse logo ao Sr. Presidente do Governo, ou era assim ou nada, porque eu não vou abdicar dos meus doentes que têm há anos na privada. E os doentes todos que ficaram penalizados no público devido a uma má decisão da direção clínica? Não conta? Há sempre uns doentes, mais doentes. Judite, aqui um conjunto de episódios complexos. Como é que podemos desembaraçar, vá lá, este novelo? Bem, eu acho que isto não está muito fácil de desembaraçar. Na verdade, esta situação está envolta numa grande nebulosa, e quer dizer, quando se defende tanto a transparência, e o Presidente do Governo, essa foi sempre uma das suas bandeiras, a transparência, a frontalidade, e eu acho que há poucas coisas mais opacas do que isto. Portanto, não sei muito bem como é que se resolve, e na verdade, se a região fosse uma região rica, se estivéssemos todos a nadar em dinheiro, não havia problema nenhum de fazer estes gastos em Ponta Delgada, de fazer uma remodelação no H10 que custasse 300 milhões, não havia problema nenhum. O problema é que somos uma região pobre e que estes valores vão ter um grande impacto na economia, nas contas da região, para além de que põem em causa, e disso eu não tenho dúvidas nenhumas, vão levar a um grande desinvestimento nos outros hospitais. E temos que ter em conta que somos uma região arquipelágica, território descontínuo, e isso põe em causa até a segurança dos próprios doentes, porque estamos sempre sujeitos a catástrofes, e se os serviços estiverem todos centrados num hospital, porque é o que vai acontecer com um hospital desta dimensão, é que não falámos aqui em metros quadrados, que é uma coisa absurda, os metros quadrados que correspondem à ampliação que está prevista, ou seja, para termos uma ideia, é superior à dimensão do hospital da Ilha Terceira. Portanto,
os serviços serão cada vez mais centralizados no H10, pondo em causa, portanto, não havendo redundância, põe em causa a segurança dos outros doentes e, portanto, dos outros açorianos. Também devo lembrar que este investimento lembra um bocadinho o que aconteceu com as SCUT em São Miguel. Investiu-se tanto nas SCUT, porque era uma grande mais-valia para São Miguel, o que depois não correspondeu a nada enfim, continuamos a pagar esses valores. E, portanto, esta é uma situação que não me parece muito fácil de resolver, porque acho que há vontade política de o fazer. Receio que estejam a ceder a alguns lobbies, que haja lobbies instalados com interesses nisto e que se esteja a ceder a essas vontades, com prejuízo de todos, porque todos nós, açorianos, vamos pagar esta situação. Cláudia Cardoso, o H10 que precisa urgentemente de uma cirurgia. Sim, literalmente. o H10 está francamente doente. Bem, a questão já foi bem descrita e é toda muito caricata, e é por isso que também agora se está a prever, o PS avançou com o pedido da constituição de uma comissão de inquérito e o PSD veio também avançar com o pedido de uma comissão protestativa. Uma vez que se pretende com isto, naturalmente, imputar as culpas ao passado. Vai saber, foi fogo posto o incêndio no hospital por algum ex-deputado ou governante socialista. Espero não estar envolvida no 6º episódio da novela, mas com esta propalada transparência que depois se revela opaca, nunca se pode saber bem a que é que vamos. É lamentável, porque além disso a senhora Secretária Regional da Saúde, que acumula a solidariedade social, ou seja, vê-se bem como é que dá conta de recado da saúde, acumula a solidariedade social, ou seja, todas as questões relacionadas com a pobreza que existe na nossa região, com os IRSIs, tudo isso. E é, de facto, uma secretária, para já, que não decide politicamente, como ficámos todos esclarecidos, e depois da era virtual. Porque, se vocês bem se lembram, a Ana não, que não era a nossa moderadora na altura, mas nós falámos aqui, acho que até foi a Graça que trouxe isso, de que a senhora secretária, a preocupação dela era no hospital estar a fazer reels ou vídeos em direto. Acho que não fui eu. Foi uma de vocês. Essa não fui eu digo muitas, mas essa não. Quando as coisas estão neste ponto de promiscuidade, até como a Graça bem explicou, entre o público e o privado. Portanto, nós temos o Serviço Público de Saúde neste Estado e a Presidente do Conselho de Administração do Hospital está preocupada com os serviços privados que presta. Pronto, eu acho que pior do que isto é mesmo impensável. Eu nem sequer imaginaria, se eu quisesse vaticinar o futuro da saúde dos Açores, nunca imaginaria uma novela nem um quadro com estes contornos. Acho que isto ultrapassa a nossa imaginação. E nós íamos passar ao próximo tema, mas a Graça não resiste aqui de mais 2 minutos. Não, mas no instante, é rápido. Vou dar aquela de pedagogia que fazemos sempre. Uma comissão de inquérito tem quase o valor de um juiz em tribunal, ok? E, portanto, é isso que o PS, depois desta salgueirada toda e após tudo aquilo que foi dito de uma enorme gravidade pelo ex-administrador do hospital, e aquilo que me chocou é que foram perdidas janelas de oportunidade de pessoas que não tiveram tratamento. Foram dadas altas que não eram supostas ter sido dadas, porque foi sempre a tanto a recuperação do hospital. E o PS disse que ia fazer uma comissão de inquérito e as comissões de inquérito são votadas. O PSD, como há aquele que diz, não, nós queremos saber tudo o que se passou, também queremos uma comissão de inquérito e propõe uma comissão de inquérito potestativa. Essa não vai a votos. Os partidos têm essa possibilidade de impor essa comissão, mas aquilo que é interessante é que o objeto
por isso é que a Cláudia estava a dizer que se calhar ainda ia ter culpas, é que o objeto da comissão de inquérito do PSD é apurar os factos antecedentes que levaram a que tivesse acontecido um incêndio. Não é como todo o processo após o incêndio aconteceu, que é o que está em cima da mesa. É, na vaca há 20 anos não se tenha afinado um parafuso e afinal deu um incêndio. Voltamos naquela coisa que já ninguém pode ouvir o PSD a pôr as culpas na governação de 20 anos do PS em vez de governar. Porque e espero que isto não seja um tiro no pé, porque se há muitas coisas que efetivamente o PS deixou de fazer naquele hospital nos últimos 4 anos, o PSD pode-se vir a provar que também não fez, porque se aconteceu o incêndio e estava tudo obsoleto é porque ninguém entretanto mudou por peças novas. Já foi dito que não tinha sido isso que tinha acontecido, que estava tudo ótimo. Todas as inspeções tinham sido feitas atempadamente. Portanto, estava tudo ótimo. Só para dizer que se ainda a opção pelo modular fosse uma excelente opção, ainda era como o outro. Mas eu não sei se vocês têm a noção, o hospital modular não está ligado fisicamente ao hospital H10. Estão distantes. Por isso é que a senhora secretária está sempre a dizer voltaram ao perímetro do H10, voltaram ao perímetro do H10. É porque dentro daquele perímetro, tipo daquele condomínio, também está o hospital modular, que não está ligado. Então, alugaram carros de 5 lugares e andam a levar os doentes do hospital modular para o H10 para fazer exames, etc, etc, sem quaisquer controle de higiene e segurança. Imagina que vai uma pessoa com uma infecção pulmonar de um estafilococcus multiresistente e a seguir vem outra pessoa com uma enorme morbilidade. O carro não foi desinfetado nem nada, são carros de aluguer que andam a fazer transportes de doentes de um lado para o outro. Isto é vergonhoso. Muito bem, Cláudia, peço agora que tire a mala do tapete, ou é a Judite que vai tirar a mala do tapete. Por falar em vergonha, vai é isso? aqui abrir a mala e o que é que vamos encontrar nesta mala de viagem? Bem, eu até podia cantar uma música, mas não vou. Mas era o que estava combinado. Olha a mala, olha a mala. Os ouvintes podiam-se assustar aqui com na os meus verdade, dotes vocais. nós, pronto, era inevitável falarmos deste assunto, do que se passou com o deputado do Chega à Assembleia da República, porque, enfim, depois do Chega nos ter enchido os ouvidos com a corrupção, que ia combater a corrupção, e até o próprio deputado de ter dito na sua campanha que naquele lugar, em frente ao sítio onde há de ser construída a cadeia de Ponta Delgada, que era a cadeia onde iam prender todos os corruptos. Na verdade, a situação que se passou com ele, e temos sempre que dar o benefício da dúvida, porque ele neste momento é apenas arguido e até trânsito em julgado, é isso mesmo, apenas arguido. Mas, na verdade, aquilo que se passou com ele envergonha-nos a todos, eu acho que nos envergonha a todos, porque tem sido achincalhado e tem sido motivo até de canções, de letras, de músicas a falar dessa situação, do desaparecimento das malas nas passadeiras. Isto é uma história que toda a gente já conhece. O rapaz estava a fazer um banho à sua mulher, precisava de se entreter com as coisinhas. Ou seja, nós não sabemos a situação económica dele, mas na verdade ninguém, é verdade, eu já ouvi dizer que o senhor, mas isto agora eu disse que o senhor tem muitas dívidas, se calhar ele foi a forma como... Eu conheço, era de jogo. Eu conheço, não sei o que era. Pessoas amigas que lhe emprestaram dinheiro para comprar os 2 primeiros fatos que levou para a Assembleia da República. Isso foi o que eu ouvi dizer, que ele tinha muitos problemas económicos e provavelmente isso foi uma loucura, mas até para roubar é preciso ser inteligente, porque uma coisa são os ladrões de galinhas. Quando falamos de ladrões de galinhas, falamos daquelas pessoas que roubam para comer. Agora, ele pôs-se ao nível dos ladrões de galinhas e tinha que ter em conta que é um deputado
um deputado da República que está lá para defender os interesses dos açorianos e pôr-se ao nível de ladrão de galinhas e andar a roubar malas... roubar, porque na verdade não tem outro nome, é tirar malas das passadeiras e levá-las para a casa de banho, metê-las dentro da sua própria mala, para depois vender o conteúdo das malas numa plataforma vintage a €1 cada peça. Quer dizer, isto é de uma pessoa realmente, enfim, isto é uma loucura, só pode ser. Eu até fico com uma certa pena. Eu não sei o que é dizer. Tu tens dificuldade em adjetivar. Eu tenho dificuldade, porque mas eu acho que isto é uma coisa tão triste. Não, eu por acaso não acho que é uma coisa tão triste. Compaixão. Que é digna de compaixão. É um triste do Senhor. É dó mesmo. É que se for para sentir dó, tem mais 49 lá do que sinto imenso dó. Não, mas é uma pessoa que se baixa a este ponto, que desce a este nível, pá, é digna de pena. É evidente que isto envergonha-nos, com certeza que sim, e envergonha sobretudo a classe política, mas deve envergonhar também muito o Chega, porque foi tão categórico em dizer que estava aqui para combater a corrupção e depois cai-lhe isto na rifa. Fazer o quê? Agora esperar. O senhor, enfim, deixou o Chega, passou a deputado não inscrito, portanto, aquilo que ele poderia fazer, tinha duas hipóteses, era a de ter simplesmente renunciado ao seu lugar e ter saído, e isso dava oportunidade do Chega meter outro deputado, assim passando a não inscrito. O Chega não pode substituí-lo e, portanto, está a aguardar julgamento, mas por muito que se diga, eu acho que aqui não há muita defesa, porque se há câmaras de vigilância, embora depois tenham vindo a dizer que tinha sido feito com recurso à inteligência artificial, que não era verdade, que ele não tinha guardado, não tinha levado as malas para a casa de banho. Apareceram malas, inclusivamente, no gabinete dele, na Assembleia da República. Portanto, não vejo... na Assembleia. Não vejo como é que ele se possa defender. Cláudia Cardoso, porquê é que não sente compaixão? Não é de sentir Como é que se compaixão. chama aquela marca da América que tu gostas muito, que foste comprar casacos, que é de crispos? Temos uma descrição. Não faço ideia. É uma das mochilas dele tinha a marca dessa marca. Não. Dos quispos americanos muito bons. Não sei, a gente já fala nisso. Como é que chamam os quispos americanos bons? Não sei, sei lá, não sei. Não me estou a lembrar. North Face. A mochila era North Face. Estava no gabinete dele. Mas indo ao ponto, isto é de facto hilariante, mas é delicioso porque é, de certa forma, a própria realidade a ser muito melhor do que a ficção. Os humoristas têm dificuldade em fazer rir, porque isto já de si é tão bizarro, é hilariante, não é? Imaginar aquele fulano durante meses a colecionar malas e o estratagema pouco inteligente de andar a meter malas, e depois a única parte que eu sinto compaixão, e aí senti, foi quando o vi ter a coragem, ou então a falta de noção de se sentar. Sim, mas via-se que ele estava muito... Para ser entrevistado. Esta parte eu não vi, mas na Assembleia da República vi. Ele esperava que pudesse daquela sua declaração e entrevista sair alguma coisa que resolvesse a situação. Quando ele se enterrou de uma maneira ciclópica, aquilo é que, não sei, a gente só consegue nos clássicos gregos encontrar episódios daqueles, na realidade atual isso já não existe. É que o homem é de uma... Mas isto tem tudo a ver com o quê? Parece-me aqui. Obviamente o recrutamento chega. Era porque, quer dizer, vamos agora dizer, não, eles não faziam ideia, até o André Ventura já disse, parece-me que este senhor tem problemas mentais. Pois, mas quando ele foi convidado a ser o cabeça de lista pelos Açores, ele não se lembrou que ele tinha problemas mentais, agora é que se está a lembrar que ele tem problemas mentais. Obviamente, aquele tipo de buçalidade, aquele tipo de perfil, que aliás o líder da bancada parlamentar de Chega também tem, partilha na íntegra. Tanto começou a dizer, Sr. Presidente da Assembleia da República, eu não sei se vamos conseguir estar aqui sentados, tipo a armada em arruaceiro, que lhe podia dar duas batatas, duas tabefes. Quer dizer, aquilo no fundo
é tudo da mesma cepa. Eu não os Todas distingo as muito casas têm bem. telhados Só que há uns que roubam malas e há outros que não chegam a roubar malas. Mas roubam outras coisas. Basta ver que há 29 deputados do Chega com problemas com a justiça. Uns com mais gravidade. Aliás, isso também é importante que se diga. Este senhor, no fundo, é o pequeno ladrão de pizzas. É o tipo que rouba a maçã na feira. Porque há gente ali que tem casos de corrupção gravíssimos. Pronto. É preciso também ver isso. Como o célebre César Del Passo, vocês não se lembram que infelizmente também é açoriano, de origens açorianas, e que chegou a ser muito amigo, enfim, de grandes figuras regionais, e também era um dos financiadores do Chega, e que teve casos gravíssimos envolvendo os Estados Unidos da América, mas isso são outros 500. Agora, este homem tem que ser ou muito naif ou muito inábil para se sentar à frente da Sandra Felgueiras, era Sandra Felgueiras, não era? Sandra Felgueiras, para ser triturado em direto. Vocês viram? Eu não vi. Aquilo é uma coisa miserável. Ele começa O a dizer primeiro assim, dizia que não conhecia o site. não, mas aquilo foi fantástico, porque o primeiro diz assim, bem, eu quero agradecer porque a vossa estação televisiva foi a única séria que me convidou, as outras não prestam. Sério? Depois ela começa a apertar com ele e diz assim, a vossa estação televisiva também não se porta muito bem comigo. E bem, aquilo é hilariante. Aquilo é de chorar. Porque o homem começa a dizer que a culpa é da mulher. Por isso, eu até na altura disse, bem, isto quer dizer, eu se fosse a mulher dele, quando ele chegasse a São Miguel tinha as malas à porta. As dele, claro. As próprias. Porque, evidentemente, ele pôs a culpa em direto na mulher. A mulher é que vendeu na Vinted. Eram as pessoas de São Miguel que lhe pediam para trazer umas coisinhas para ele vender lá da Temu, da Zara, da não sei... Pá, isto, sinceramente, chegámos à paródia absoluta nacional. Mas isto é grave, porque isto põe em causa a democracia. Isto põe em causa, quando nós temos os palhaços sentados em lugares com dignidade, é um problema. E depois há aqui outra coisa, esta história da não renúncia. Como é que se vai resolver isto? Então fica como deputado não inscrito, um tipo que, obviamente, fez uma coisa que não devia ter feito. É um ladrão com imunidade parlamentar, que foi levantada, mas ele tem que sair de lá, é evidente. Só que o problema é que nós não temos forma de o pôr fora. O Chega, e o André Ventura habilmente, porque aí, enfim, mais uma vez, chegou-se à frente e foi o primeiro a falar. Mas esquece do seguinte, é que os tipos moralistas, que andam sempre a dizer que tem que se limpar Portugal, esqueceram-se de limpar, de varrer a soleta da porta. E, portanto, não é, e ele ficando ali, é um engulho enorme para o Chega, mas é uma vergonha para todos os portugueses. E é uma vergonha para aquela instituição. Portanto, eu acho que o José Pedro Aguiar Branco vai ter que resolver a situação. Não sei bem como, não vejo como, porque ele não pode obrigá-lo. Mas a verdade é que esta situação eu acho que agora, pronto, quando ele for julgado, aí... E quando é que ele vai Pois, ser? pode não ser. É que a justiça Graça- provavelmente Pois, será aplicada claro. depois do fim da legislatura. Provavelmente. Graça Silveira está com um ar pensativo. Qual é que é a sua Não, visão? estou a pensar assim, que horror, e eu que já fui deputado independente, na região chama-se deputado independente, e na República... Mas não estás ao nível dele. Fica Não, descansada. porque a questão é, as pessoas perguntam-se, mas Nunca porquê? tiraste uma Porque- malinha pingando na passadeira, faz um ato de contrição. Nem Porque, pingando. não, sabes que as minhas malinhas Olha que têm sempre, inteligência são muito virtual, personalizadas. a inteligência artificial agora As é muito minhas complicado. malinhas são Mas, na verdade, viram o personalizadas. artigo Os já últimos venda. deputados independentes da Assembleia da República, estava a pensar também na Joacine Catar Ai, que Moreira. horror. Sim, sim. Não tem, Exato. não tem São boa de má memória. Não abonam nada. Não, mas isto é indescritível, eu diria, isto é indescritível. Eu acho que nunca ninguém imaginou que um deputado da Assembleia da República pudesse ser um ladrão zeque de malas. Que é Ainda isso, por cima, ele, em vez de fazer a coisa bem feita, que era tipo, vou para aquelas passadeiras de voos onde eu nunca fui. Não. Ou então para a bagagem fora de formato. Opa, Uma prancha de surf. é que ainda por cima ele estava sujeito a um processo de avaliação onde começou-se a perceber que grande parte das malas que desapareciam, porque às vezes as malas desaparecem, mas depois a companhia identifica onde é que Claro, elas ficaram, ou claro. ficaram num determinado aeroporto, ou não transitaram, etc. Não, aquelas desapareciam magicamente. E era sempre em voos
da SAT Internacional entre São Miguel e Lisboa, e em voos onde ele estava. Pá, ao menos tivesse sido roubar para outras passadeiras, onde as pessoas não conseguissem. Porque há sempre, às vezes a gente entra à procura da nossa passadeira, ainda está de um voo anterior, ali a rolar malas que ficaram para trás. Não tens ideias, Graça? Não, ele agora já não pode. E Agora mais ninguém vai. Mas outros poderão, nunca e se sabe. depois, não, é porque Voltou sem malas. mas isto corroborando o que a Cláudia disse, é que isto ao menos para roubar, até para roubar, é preciso inteligência, não. De uma coisa do mais manhoso que há, mesmo de quem veio lá da provinciazinha, coitadinho, que está habituado a dar passos de capota aos tristes de Nosso Senhor, que são os vizinhos que são meio tolos, e achou que ia enganar o resto do país, da mesma maneira. Basicamente é isto, quer dizer, isto é tão ridículo que eu acho que não há, durante uma semana, todas as páginas de Facebook e de Insta tinham uma piadolazinha em relação Credo, às novo malas. programa. Não, mas ele a dizer, ele ainda por cima do mais misógino, a dizer assim, tinha que arranjar a maneira da minha mulher se entreter, ela é que tinha lá essa coisa da Vinted, ela vendia umas coisas e não sei o que mais. Mas depois, na mesma entrevista, logo a seguir, nunca tinha ouvido falar da Vinted, não sabia o que era, nunca tinha tido conta, mas depois a mulher é que tinha conta. E a conta estava no próprio nome dele, com a data de nascimento. isso, E a Felgueira pergunta-lhe inteligência. assim, em que ano é que nasceu? E ele, 84. Mas há aqui uma conta na Vinted com o seu nome e 84. E que coincidentemente foi tirada hoje à tarde. E ele, Teve alguma não sei coisa de a ver nada. com isso? Não sei de nada disso. Portanto, isto é tudo uma coisa péssima e vai de encontro muito daquilo que a gente já tem discutido aqui, de quem são as pessoas que hoje nos representam na política. É o grau zero da É representação. muito complicado. Estamos a chegar a um nível que não sei, não é E sério. se André Ventura veio rapidamente falar sobre isso e assumiu. Mas pronto, a situação José está Pacheco já resolvida. não. José Pacheco não. José Pacheco Esse é outro. começa por defender Claro, e aconteceu-lhe uma vez. por culpar a comunicação social certeza. e que os jornalistas iriam ser punidos Claro. firme e violentamente. Com Também não sei se certeza. nos Coitado queria do amigo, bater. aconteceu-lhe isso uma vez, que vocês estavam a querer perguntar se alguma vez. Eu ainda não. Vocês já sabem que eu já estou com uns certos toquezinhos de senilidade. Ainda não veio malas Também não para engano. precisas dizer isso em direto. Ainda não importa. Que é para quando digo em direto começar a ter ataques de senilidade, já não é novidade para ninguém. E ainda não fui buscar uma malinha que não fosse a minha. A verdade é essa. Mas o José Pacheco tinha a certeza absoluta de que o seu amigo, isso aconteceu-lhe uma vez, levou uma malinha por engano. E as outras todas estavam no gabinete. E quando vi aquilo, lembrei-me de ti, porque tinha aquela marca que tu gostas muito, que era... Outra vez como é as que se marcas chama? que eu gosto. Não, estava lá, a mochila apareceu, era North tudo malas. Face. E uma mochila da Sou eu North que Face. gosto, Mas eu Não, mas roubava também não porcaria. roubava qualquer coisa. Era Samsonite de Samsonite. 6 mil euros. Não, ele ia à Air Egyptian também. Sim, também. Sim, sim. Tinha Já não coisas era só na... Não E era. acho que foi aí ele que tinha foi coisas à venda de Pronto, ele queimou-se começando só nas suas, mas depois só já começaram era a pouco. aparecer. Foi um upgrade. Certo. E portanto, é isto que temos. Não sei se mais alguma de vós tem algo a acrescentar em relação aqui a este. Uma gargalhada. Lamentar mais uma vez, porque é uma situação que não, Não é dar um dignifica pessoal, ninguém. E pessoal, que põe em causa a pessoal própria... acha que é fashion viajar com malas pequeninas. Não. Tem que viajar com uma muito grande, que é para não caber dentro da mala dele. Agora, e aí está salvaguardado. ele neste momento está em São Miguel, está de baixa, parece também é que outra boa está questão. Quem é que fechado em passou a casa. baixa? Mas, Fraudulento. mas ele ainda não sei se Ele já está entregou, deprimido. não sei se já entregou, mas não tinha, demorou muito, se já entregou, foi há poucos dias. Eu tenho lido algumas coisas e ele não tinha entregue, e também, se não entregar atempadamente, perde o mandato, porque ele tem 30 dias para apresentar Baixa. para apresentar a baixa. Agora, ele é casado, provavelmente a mulher sabia disso e, portanto, sabia e compactuou, é igual, mas também tem uma filha, não sei a idade da miúda, mas se é uma miúda em idade escolar, vai ser bastante afetada por esta situação. Já está Olha, eu acho que vai haver vários bailinhos de carnaval. Muito provavelmente com este todos tema. vão falar. Todos vão andar de mala. E vamos agora às nossas quedas altas. Quedas altas. Podemos começar precisamente aqui pela Judite.
Ora bem, então vem mesmo a propósito, porque eu gosto sempre de começar pela queda para terminar em alta, e na queda eu tinha posto a descredibilização da política e dos políticos. Tem-se falado muito nos últimos tempos, e dá algum tempo a esta parte, que o nível dos políticos tem baixado bastante, e enfim, tantos casos que se têm verificado levam a que as pessoas não se revejam nos políticos, nem na política, e se afastem cada vez mais, e cada vez vão menos votar, e casos como este, e eu trazia justamente este caso do roubo das malas, casos como este do roubo das malas, e como também o que aconteceu recentemente com o Bloco de Esquerda, que é que se arroga ser o grande defensor dos direitos laborais e dos direitos das mulheres, ter despedido 5 funcionárias, algumas delas tinham sido mães recentemente e até a amamentar, só vem contribuir para um maior descrédito, e, na verdade, nós precisamos da política e dos políticos, e precisamos de nos rever neles, e com situações destas, na verdade, isso não vai acontecer, e, portanto, acho que os partidos têm que pensar muito bem no recrutamento dos seus deputados e dos políticos que apresentam. Em alta, porque já falámos bastante da saúde e bastante negativamente da saúde, eu trago em alta a aplicação do Mais Saúde Açores, que integra o Hospital Digital dos Açores e que foi financiada pelo PRR, em 3,5 milhões de euros, que permite agendar consultas e ter acesso à telemedicina, que está disponível para todos os açorianos, e que vai melhorar a proximidade e a acessibilidade aos cuidados de saúde. E esperemos também é que diminua a carga burocrática que o Serviço Regional de Saúde tem. Portanto, talvez, sendo digital, facilite um bocado alguns processos. Cláudia Cardoso. Bem, queda em alta ou alta e queda? Eu vou pôr em queda primeiro. A queda é recorrente, nós já falámos disso aqui, mas eu não resisto, até porque isto dará seguramente um programa, que é a questão das decisões de Trump recentes. Têm sido inúmeras. Ele neste momento já vetou mais de 70 atos, ou revogou mais de 70 atos de Biden. Portanto, quer dizer, está a arrasar, a fazer esta política de terra queimada, a saída da Organização Mundial de Saúde, o fim do financiamento das ONGs em África, que compromete milhões de pessoas, o perdão aos atacantes do Capitólio, 1.500 pessoas perdoadas, que atacaram a 6 de janeiro, o despedimento de juízes que o condenaram, que estiveram no processo dele, a retirada do Acordo de Paris, a questão da emergência nacional, a fronteira do México, tudo isso. Ou seja, Trump, que chegou no dia 20 de janeiro, só tem feito muita porcaria, está a transformar os Estados Unidos, anos de retrocesso, a transformar aqui no faroeste, que é o que ele é. Ele é uma espécie de xerife do faroeste. Pronto, isto era a minha negativa. Como eu tive muita dificuldade em arranjar uma positiva, tenho outra negativa que vou transformar numa positiva. Hoje morreu a Maria Teresa Horta. Isto é um programa feminino. Maria Teresa Horta é das Três Marias, que foi uma grande mulher no início do século passado. Foi feminista, foi poetisa, foi jornalista, escritora, ativista, uma desobediente, militante. Tem uma vasta obra literária, lutou sempre pela liberdade, pela condição feminina, pela igualdade de género. E o que eu quero trazer é uma notícia triste, portanto seria um menos, mas eu vou-lhe dar mais por isto. Ela foi considerada pela BBC uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, e é portuguesa. E eu acho que a vida dela, e o facto dela morrer hoje, e muita gente está a lamentar isso, deve ser uma inspiração para todas nós. Não é uma mulher que combateu ferozmente e que no fim da sua vida disse quase nada está feito. Portanto, teve essa consciência. E é isto, o meu registro. Graça Silveira, quem ou o quê está aqui num salto raso e quem dura está aqui de salto alto? Bom, no Quedas Altas de hoje, em queda, trago o triunvirato Paula Macedo, Mónica Seidi e José Manuel Bolieiro.
A Paula Macedo, porque é de uma total falta de racionalidade, de uma enorme sobranceria, vem para a RTP dizer, porque eu disse ao Presidente do Governo que era assim, e se não é assim eu vou para a privada porque eu faço o que quero e entendo, e não satisfeita ainda escreve uma carta a dar um ralhete ao Hospital de Angra a dizer que ela não quer que a hemodinâmica venha para a terceira, mas o que é que ela tem que querer? Ela era uma diretora clínica, neste momento é presidente do Conselho de Administração do H10. Ela tem que se reduzir à sua insignificância, não tem nada que achar ou deixar de achar. E a secretária, em vez de a pôr no seu lugar, vem dar declarações, dizer que, como a Cláudia já disse hoje, eu não tomo decisões políticas. Desculpa, como é que uma secretária regional pode dizer que não toma decisões políticas? E depois anda num fervor de quem se agita muito, mas depois nunca diz nada, acaba por não explicar nada às pessoas. E José Manuel Bolieiro parece que ainda não percebeu que uma coisa é governar, outra coisa é ser governado, porque um administrador de um hospital dita os termos ao Estado e o Estado acena de forma tímida com um empregado obediente. Pá, isto é inadmissível. Pronto. Em alta, o chatbot DeepSeek, a China, por variedíssimas razões. Para já, porque eu sou super fã da inteligência artificial, é um equivalente ao ChatGPT com valências muito mais interessantes que o ChatGPT, e uma chapada de luva branca à América, que achava que a China estava a anos de luz e que ia ficar de joelhos com as retaliações. Quais retaliações? E precisa bem de uma chapada. O aparecimento deste chatbot foi um earthquake na bolsa. Portanto, pôs o Trump em sentido e temos disponível já no mercado for free. Já usaste para já. Ainda não, porque o único senão do DeepSeek é porque és muito vasculhado para te inscreveres. Portanto, a inscrição obriga-te a vários passos. Pedem-te o processo criminal. De tudo, quase. Era o que o Chega devia ter pedido ao Miguel. É verdade, porque isto é um puto jovem que ninguém conhecia, brilhante, e isto foi apoiado pelo governo chinês. Portanto, uma boa notícia, sim, senhor. E é com as nossas quedas altas que encerramos mais um Política de Saltos Altos. Continuo desse lado, na companhia da sua rádio de eleição. Boa tarde. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Moderação, Ana Evangelho. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.